E aí, gente, tudo bom? Bom, a gente chegou aqui então no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Eu espero que até aqui esteja sendo bênção para você, assim como está sendo para mim. Então, o capítulo 4 de Marcos já começa com dois detalhes que eu queria chamar a atenção aqui. Tanto o versículo 1 quanto o versículo 2 fala que Jesus mais uma vez estava ensinando. Então, como eu disse, eu gostaria de reafirmar isso. Jesus, ele é bem preocupado com ensinar, com ser claro para os seus discípulos daquilo que ele estava, da mensagem que ele estava querendo transmitir. Aí mais uma vez fala que Jesus estava no barco, assim como ali no capítulo 3, versículo 9, que ele manda providenciar o barco, até porque a multidão era muito grande. Então Jesus nesse capítulo tem um foco primeiro a respeito das parábolas. Tanto nos versículos do 10 ao 12, quanto no 33 ao 34, fala que Jesus ele explicava a sua mensagem através de parábolas. Aqui, dos versículos 33 e 34, diz que Jesus dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas, conforme conseguiam entender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Do versículo 10 até o versículo 12, as pessoas questionam a Jesus sobre o significado das suas parábolas. E aí Jesus ele faz uma pergunta no versículo 13. Vocês não conseguem compreender essa parábola? Como é que vocês vão entender todas as outras? Aqui tem já uma chave que eu gostaria de explicar. Primeiro, parábolas era uma forma de explicar muitas questões que os judeus já usavam naquela época. Eles entendiam muito bem de parábolas. Então você pegava uma imagem social de algo corriqueiro, falava aquela historinha e aí você retirava as lições que você estava tentando exemplificar a partir do seu ensino. Então, a palavra parábola ocorre pelo menos 45 vezes, né, nas traduções da Bíblia. Jesus ele fala por parábolas que existiam dois grupos que seguiam ele, ali do versículo 10 ao 12. Primeiro, tinha os de fora, e é por isso que Jesus disse, olha, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino. Ou seja, eu explico para vocês o significado dessas parábolas, mas para os de fora, tudo está em oculto. Isso precisa ficar muito bem claro para nós. Primeiro, os de dentro eram aqueles que resolviam se aproximar de Jesus, aqueles que não iam atrás só do que ele tinha para oferecer, mas que começaram de algum jeito a entender que ele tinha algo diferente. Já existia uma desconfiança a respeito, cara, esse homem tem algo diferente. Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o profeta? Alguma coisa nesse homem chama atenção. Mas existia também o grupo daqueles que iam, assim como, por exemplo, aqueles que acusaram Jesus, dizendo que o poder de Jesus vinha de Beelzebul. Existiam aqueles que ficavam próximos de Jesus, tentando apenas receber alguma coisa da parte dele, como aqueles que foram, na história daqueles 10 leprosos, foram curados por Jesus e eles nem sequer voltam para agradecer, talvez nem se lembraram. Então, Jesus ele explicava para aqueles que tinham uma abertura com relação a ele. Olha, eu quero saber, Jesus, eu estou aqui. Tanto que o grupo que pergunta a Jesus, está relatado a partir do versículo 10, eu estou fazendo, indo e voltando aqui, para ficar bem claro, não era só os 12 discípulos, tinha os outros que acompanhavam, eles perguntam, Jesus, o que significa essa parábola? Então, as parábolas elas começam na parábola do semeador. A parábola do semeador, segundo a frase do Senhor Jesus, ela é a parábola que vai explicar todas as outras que vêm depois. Então eu queria gastar agora um tempinho falando sobre ela. A parábola do semeador está descrita ali do versículo 3 ao 8 e a explicação dela está do versículo 13 ao versículo 20. No versículo 13, Jesus ele diz que se nós não entendêssemos, ou falando para os discípulos nos dias dele, se vocês não conseguem entender essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Então, Jesus mesmo explica a parábola. Então, primeiro, fala que tem um semeador que sai com uma semente a semear. O semeador diz respeito ao próprio Senhor Jesus, como aquele que primeiro semeou, mas também diz respeito a todo aquele que semeia a palavra do Evangelho do Reino. E aí, primeiro, Jesus fala sobre 3 tipos de solos ruins. O primeiro solo diz respeito àqueles que estão à beira do caminho. As sementes caíram à beira do caminho e aí
diz que as aves dos céus vêm, levam essas sementes embora. Jesus diz que essas aves é o próprio maligno. E quem está à beira do caminho, irmão, o caminho é feito para você andar, trilhá-lo, e de um lugar a outro. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então o caminho é para você tomar uma decisão, pôr os seus pés e trilhar. Quem está à beira do caminho está indeciso, não sabe para onde vai. Então, nesse contexto dessa parábola, é aquele que escuta de relance, e assim como vou trazer para os nossos dias, talvez aquele que escuta de tudo, mas não toma uma decisão por nada. Então o diabo rapidamente vem e lhe rouba essa semente. O segundo solo, Jesus fala sobre um solo rochoso. Imagina assim, é uma rocha, mas tem um pouco de areia por cima. Essa areia fica parecendo, poxa, ali deve ser terra, mas por baixo é só pedra. E é um coração endurecido. São pessoas que ficam no nível raso. E aí quando vem a perseguição e a angústia, a perseguição aqui é no contexto de se posicionar com relação ao Evangelho. Vem uma perseguição porque eu estou me identificando com Deus e com a sua mensagem. Não aguenta a pressão e vai embora. Então não cria raiz. Até mesmo quando vem para o confronto. O Evangelho também é confronto. Ele começa a nos confrontar a mudar não só hábitos, mas a mudar paradigmas, mudar pensamentos, mudar direcionamentos, mudar estruturas em nós. Então eles não aguentam e aí a semente não cria raiz e ela fica infrutífera. E o último diz respeito àquele que estava ali entre espinhos. Muitos espinhos, espinhos são plantas rasteiras. Os estudiosos dizem que até mesmo a terra, depois de ser arada, às vezes esses espinhos permaneciam. A semente até cria uma certa raiz, mas de repente esses espinhos começam a sufocar. Jesus ele fala que esses espinhos, eles são então a fascinação das riquezas e as ilusões da vida. O apóstolo Paulo ele diz que aqueles que se deixam levar pelo desejo frenético de enriquecer caem em muitas ciladas, em loucuras. O mundo é algo que tenta nos iludir e as estruturas. Não, de modo nenhum, Jesus está dizendo que não é para a gente trabalhar, que não é para a gente ter uma ambição de ser bom no que faz, de ganhar a sua vida honestamente, mas ele está colocando as coisas no lugar correto. Olha, se isso começar a tomar um lugar na sua vida desproporcional, vai sufocar a mensagem do Evangelho, não vai criar raiz. E aí Jesus também fala sobre 3 tipos de solos bons. Eu sei que Jesus fala de uma vez só, está no versículo 8, fala que, enfim, caiu em boa terra. E aí, como que a gente sabe que são 3 tipos de solos bons? Porque ele fala que esses solos produzem, ou esse solo produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Isso fala a respeito da produção. Um com a semente produziu 30, outro 60 e outro 100. Isso diz respeito a várias coisas. Uma das questões é, todos nós somos chamados a produzir, embora nem todos vão produzir igual. Mas todos nós somos chamados a produzir. Mas quando ele diz que um produziu a 100 por 1, isso evoca uma imagem de bênção do Senhor. Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz que Isaac, pela bênção do Senhor, naquele ano plantou e produziu a 100 por 1. Então, nós precisamos dessa intervenção do Senhor. Se eu e você resolvemos, então, entrar nesse lugar de produção, não para agradar a Deus, mas como forma de... não como forma de ganhar algo de Deus, mas como forma de agradar a Deus. Eu quero produzir porque Deus merece. E se o Senhor e a sua mão estiver conosco, estiver em nós, nós vamos produzir muito. E o que é produzir para o Senhor? São vidas. É o cuidado com a sua igreja, que é o seu corpo físico. É o ganhar almas, brilhar as nossas obras, ou seja, que as nossas obras brilhem como luz, como ele diz em outro lugar, para que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Então, Jesus já vem logo em seguida e ele começa a explicar, ele fala sobre 3 parábolas que elas têm total relação com essa primeira parábola. A próxima parábola ele fala sobre a parábola da candeia. Basicamente, essa parábola diz respeito à obra do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus ele é como a luz. Onde ele chega, ele não pede licença. Se está escuro, a luz ela acende e ela é vista por todos. Então, Jesus ele diz, olha, ninguém pega ali uma lamparina, uma lâmpada e esconde. Coloca no lugar mais alto, aquilo começa a iluminar. Então Jesus está... Isso evoca também uma outra imagem lá de Mateus. De novo, assim brilha a vossa luz diante dos homens. E o nome de Deus é glorificado por aquilo que vocês estão fazendo.
Vocês são a luz do mundo. Vai iluminando. E aí Jesus termina o capítulo falando algo aqui que ele diz, olha, com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos e ainda mais lhes será acrescentado. E ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Qual que é o contexto que Jesus está falando aqui? O contexto são sementes. O contexto é o reino de Deus. Então Jesus ele está dizendo, à medida que vocês estiverem medido, no sentido de que você recebeu isso, como é que você está medindo isso que você recebeu? Está crescendo em você? Então você vai ser medido por isso, a sua avaliação com relação, no sentido daquilo que Deus vai liberar mais ainda, diz respeito a como que você está recebendo e retendo isso. Essa é a sua medida, essa aqui é a medida que você está. O apóstolo Paulo ele fala que cada um recebeu uma medida de fé. Então, nesse sentido é que é essa medida que Jesus está falando. Olha, à medida que vocês estiverem medido, ou seja, quanto que você está retendo, assim como aqueles solos lá, quanto você está produzindo, mais ainda vai ser acrescentado. Por isso que ele diz no versículo 25, quem não tem vai ser tirado. E o que é não ter? É não ter o evangelho, não recebeu. Então até o que não tem não vai lhe ser tirado, não vai ser acrescentado, não vai ser dado mais nada. Agora quem tem vai ser dado mais ainda. Então quanto mais eu me envolvo com Deus, com aquele que Deus é, com aquilo que Deus tem e com o evangelho do reino, mais eu recebo de Deus, mais revelação eu recebo de Deus. E até mesmo as bênçãos do Senhor que acompanham aquilo que eu sou em Deus, a sua provisão acompanha aquilo que eu devo fazer para Deus. E aí logo em seguida Jesus fala da parábola da semente, que é muito semelhante à anterior. Jesus ele está falando sobre o reino de Deus, um homem semeando uma semente, ele dorme, ele acorda, ele não sabe como a semente cresce, não é por ele. A obrigação dele é só semear, como a nossa obrigação é semear. O crescimento vem de Deus. Mas fala que essa semente, ela também tem um processo de crescimento, não é violento. Não é assim, plantou a semente, nasceu uma árvore gigante. Não, plantou a semente, e aí ele fala no versículo 28, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E aí ele diz, quando o fruto está maduro, logo manda passar a foice, chegou a colheita. Isso aqui fala sobre o retorno de Jesus, o reino de Deus. Isso evoca a imagem da parábola do joio e do trigo. É uma semente que é plantada, ela cresce, e aí então quando chegar a época da colheita, Jesus virá com os seus anjos e vai fazer a colheita. Eles aguardavam o reino de Deus de forma violenta, os judeus achavam que ia chegar assim muito rápido e violento. Não, Jesus está dizendo, cara, tem um processo, é uma semente e Deus vai fazendo crescer. A parábola do grão de mostarda, logo em seguida, a partir do versículo 30, é semelhante à anterior. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é pequenininho, uma semente, a menor de todas, mas uma vez semeada, cresce, se torna a maior das hortaliças. Isso diz respeito, aí ele fala que as aves dos céus vêm se assentar à sua sombra, diz respeito à bênção de Deus, porque é Deus que fala no Salmo 91, que nós vamos nos esconder à sombra do Onipotente, vamos ser abençoados por Ele. De novo, Jesus diz, é uma semente pequena, é um pequeno começo, mas vai crescendo, crescendo, crescendo até tomar proporções enormes. Isso me faz lembrar, por exemplo, a visão de Daniel, quando Nabucodonosor tem os sonhos, o sonho das estátuas, e ele vê uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Essa pedra rola, derruba a estátua, ela cresce até tomar conta do mundo inteiro, se tornar um grande monte. O evangelho do reino de Deus vai ser assim. Ou dormindo ou acordado, ele vai crescer. E aí, Jesus, o capítulo 4 termina falando a respeito de uma tempestade. Eu queria só chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, Jesus estava dormindo em cima de um travesseiro. Esse detalhe só aparece no Evangelho de Marcos, talvez confirmando ainda mais que realmente Pedro foi quem narrou para Marcos esse Evangelho. E aí mostra o quanto Jesus estava cansado. Irmão, deu uma tempestade, conseguiu acordar Jesus. Mostra a confiança dele em Deus, mas mostra também o nível de cansaço dele. E aí, ali depois, Jesus ele repreende, quando ele repreende ali a tempestade, repreende tudo, ela acaba, irmão, do mesmo, assim, de repente. Jesus fala e ela já cessa. Toda tempestade ela vai acalmando, acalmando, acalmando. Assim como a chuva que vai passando, passando. Essa daqui não. Jesus falou e ela já acabou. Jesus repreende a falta de fé deles. Como é que vocês ainda não têm fé, gente? Com tudo que vocês já me viram fazendo. E aí, aquelas pessoas os discípulos ficam possuídos de grande temor, mas não é temor de medo, é no sentido de espanto. Meu Deus, quem que é esse? Que fala e aí as tempestades ouvem a voz dele. Irmãos, a voz de Jesus é tão poderosa que causa um assombro. E aí é interessante notar isso. A divindade de Jesus ela vai causando cada vez mais assombro e espanto nas pessoas. Que Deus abençoe e que você possa meditar nesse capítulo 4,
Agora talvez isso te ajudando ainda mais, parte dessas explicações. Deus abençoe.